Boa tarde a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Romina. Encantada, Antônio, como estás? Hola, Orlando. Bem. Orlando, quanto tempo, rapaz? Pois é, Iraildo, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Está faltando o Marielson, né? Tá faltando... É Marleison, né? É, Marielson Carvalho. Marielson. Marielson. E ele estava aqui porque ele cumprimentou. Romina, você está em Argentina? Sí, estoy en Buenos Aires en este momento. Em Buenos Aires. Tudo bem por aí? No, todo muy mal y políticamente muy mal. Imagino. ¿Ustedes cómo están? ¿Dónde están? Nós estamos com muita esperança ainda. Bien. Estamos num momento, assim, ainda muito conturbado por causa das rixas, né? Mas o Brasil vive um momento interessante. Pelo menos do meu ponto de vista. Bien. Bien. Muito melhor, né? Do que Muito bem. Eu vou fazer a apresentação de vocês e assim que o Marielson entrar, eu faço a dele também. Né? Ele deve estar entrando aí. Bom, o Antônio Iraildo Alves de Brito, ele é doutor em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É mestre em letras pela Universidade de Caxias do Sul, graduado em comunicação social, com habilitação em jornalismo e em filosofia, também pela Universidade de Caxias do Sul. Tem ainda graduação em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Atualmente é professor na Faculdade Paulus de Comunicação, FAPCOM, e editor na Paulus Editora, em São Paulo. A Romina Funes, 1981, San Martín, Picia de Buenos Aires, Argentina. Poeta, narradora y dramaturga, y mediadora cultural. Obras publicadas, Un modelo vivo, editorial Nueva Generación 2012. Todo el paisaje a la sombra, editorial Llamás Medla, 2015. 10 noches en el cuadrado, editorial El Jardín de las Delicias, 2015. Poemario, Ediciones Arroyos, 2021. Y Las aves que nos miden, Alción Editora, 2022. Parte de su poesía ha sido traducida al inglés, francés, portugués, rumano, griego. Participó de varias antologías y festivales internacionales. Coordina de forma autogestiva el ciclo Letras y Música desde 2010 y el ciclo de entrevistas virtuales Spontanex, Poesía, desde 2020. Co-coordina junto a la poeta colombiana Irama Castaño Guiza el trayecto. Junto a José Muchinic lleva adelante el espacio radial Crónicas Poéticas desde 2023. Coordinó en el ciclo Verso Libre en la Universidad Nacional de San Martín 2012-2014. Sus obras 10 noches en el cuadrado y Corriendo los días fueron llevadas al teatro por la compañía de teatro Tawa. En 2021 se estrenó en largometraje. Deberíamos imaginar todo el Términos de Arena inspirado en uno de sus livros. Muito bem. Como o Marielson ainda não se apresentou, então a gente poderia dar início às falas, tá bom? Quando ele entrar, ele fica para depois, para a última fala, tá bom? Podemos começar então, Iraildo. Caso eu tenha esquecido alguma coisa do seu currículo, você pode acrescentar agora, tá bom? A palavra é sua. Obrigado, Orlando. Muita satisfação estar aqui nesta sala para um assunto tão gostoso. Também é uma satisfação poder estar aqui com a Romina,
nossa irmã. Então, espero que seja uma conversa bastante tranquila e espontânea. Na verdade, eu preferi vir assim, sem muita teoria. Eu quero apresentar o poeta Patativa do Assaré. Há pouco eu escrevi um perfil sobre ele, mas eu não vou me deter ao perfil. Meu modo de apresentação, eu vou apresentar 2 pequenos fragmentos de 2 poemas dele, e depois um poema mais completo, que nesse eu vou discorrendo sobre um pouco das imagens e a forma do processo criativo e o modo como ele construiu esse enredo. Então, eu gostaria que a técnica aí, a Clarissa, colocasse a minha apresentação. E como sugestão, se alguém quiser ler o perfil do poeta, para eu não ficar me detendo a detalhes, eu vou deixar aqui o link do texto que nós publicamos aqui na revista Trama, se também puder compartilhar, e alguém pode ter acesso, né? Então, muito bem, pessoal, e agradeço muito aí a nossa audiência, todo o pessoal que está nos acompanhando, e depois vai nos acompanhar ainda mais por meio da gravação com o FKI. Então, o meu ponto de partida é esse aí, né? Toda comunicação começa no corpo e nele termina. Eu acho essa frase assim, muito pontual e nos faz pensar mesmo o papel do corpo na comunicação, que ele é a mídia mais poderosa que há. Então, vamos aí nesse processo de análise não, de uma conversa. Eu vou fazer uma divagação sobre um pouco da obra do grande poeta Patativa do Assaré. Podemos ir adiante. Eu vou aqui nessa apresentação, Clarissa pode passar o próximo, eu trago também xilogravuras. À medida que eu vou comentando sobre o poeta, eu trago xilogravura que é do João Pedro, as xilogravuras é de um artista chamado João Pedro, de Juazeiro do Norte. Eu estive lá e eu consegui essas ilustrações das mãos do próprio artista. São todas sobre o poeta Patativa do Assaré. O Patativa do Assaré, ele é um poeta popular, um poeta sertanejo, um poeta rural, um poeta dos rincões do Brasil. É uma pessoa muito interessante, porque ele tem uma vastíssima obra e toda ela nasce da oralidade. Na cabeça do poeta Patativa do Assaré, ele é cearense, ele é de uma pequena cidade, mas bem pequenininha. Aliás, o que eu vou falar aqui são coisas muito pequenininhas, coisas bem... como é do próprio poeta, de falar daquilo que que pareceria tão insignificante, pareceria tão ínfimo, e é tão potente. Então, o Patativa, o nome dele é Antônio Gonçalves da Silva, mas o epíteto, o apelido é Patativa do Assaré. Patativa é uma ave bem discreta, que na paisagem da Caatinga, a Caatinga é um bioma próprio do Brasil, e ela tem uma característica assim muito mutante e muito inclusiva. Esses dias eu estive no Ceará há uma semana, e a Caatinga é assim, nesse período agora, é de um verde tão forte, as árvores, é de uma sonoridade nesse momento agora, porque o mês de junho é o período que está terminando o período chuvoso, então está tudo muito verde, tudo muito viçoso, e tudo muito festivo, porque há muitos pássaros, e é uma espécie de renascimento, porque no período da seca, parece que tudo some, e a Caatinga significa, justamente o nome Caatinga, significa mata branca. Na época da seca é tudo muito, muito cinza. E como que com as chuvas tudo renasce, e o Patativa tem muito isso na obra dele, né? Uma perspectiva sempre de renovação, sempre de recriação, sempre de festa, de alegria, mas também de uma espécie de angústia, de uma espécie de dor. E eu trago na minha apresentação um pouco também dessa dor, dessa angústia, mas que está entrelaçado, tudo isso está entrelaçado com uma perspectiva de uma busca
de um paraíso que um dia foi perdido. Então, à medida que eu vou comentando aqui, também alguma coisa da biografia do poeta eu vou dizendo. Então, primeiro aí, esse pequeno fragmento. O que o poeta Patativa do Assaré compõe na sua obra? Esse verso, esse pequeno fragmento diz muito. Canto as fulô e os abroio com todas as coisas daqui. Para toda parte que eu olho, vejo um verso se bulir. Se às vezes andando no vale, atrás de curar meus males, quero reparar para a serra. Assim que eu olho para cima, vejo um dilúvio de rima caindo em riba da terra. Podemos passar. Essa perspectiva de uma riqueza de inspiração em que o poeta está envolvido, né? Toda essa paisagem que faz como que o céu chovesse rimas em cima da terra seca do sertão. Foi em 1909 que eu vim ao mundo. Meus pais, naquele momento, tiveram prazer profundo. Fui na Serra de Santana, em uma pobre choupana, humilde e modesto lar. Foi ali onde nasci, e em 5 de março vi os raios da luz solar. Isso aí precisa um pouquinho o nascimento do poeta em 1909, no dia 5 de março. Como disse, ele é de uma cidadezinha chamada Assaré. Fica um pouco em torno de 600 quilômetros da capital do estado do Ceará, Fortaleza. Fica numa região chamada região do Cariri, fica ali por volta de uma cidade que é mais conhecida no Brasil, que é Juazeiro do Norte, e é uma região muito, muito peculiar no sentido de paisagem, de produção cultural, e o Patativa está envolvido nisso aí. Eu nasci ouvindo cantos das aves de minha terra e vendo os lindos encantos que a mata bonita encerra. Foi ali que fui crescendo, fui lendo e fui aprendendo no livro da natureza, onde Deus é mais visível, o coração mais sensível e a vida tem mais pureza. Por isso, aqui faz parte de um poema que ele é muito sugestivo, porque ele parte do mito do pecado original. E o título do poema chama-se Filosofia de um Trovador Sertanejo. Por isso, eu agora vou pedir ao Senhor um pouquinho de atenção no caso que eu possa ser, que eu quero também fazer a minha comparação. Vejam que o modo de linguagem do poeta é todo na variedade linguística do seu lugar. O poeta Patativa do Assaré, ele compõe de modo muito livre, tanto na forma que a gente chama culta, como na forma, depende muito do público que ele tem no momento. E ele respeita muito isso. Ele é um poeta que jamais pensaria em publicar, porque tudo nele era decorado, ele tinha um poder enorme de memorização. E a questão do livro escrito, que também tem uma vasta obra escrita, foi consequência do processo, mas ele todo é oral. Podemos prosseguir. Ainda faz parte desse fragmento da filosofia de um trovador sertanejo, porque isso vai desencadear no poema que nós vamos percorrer um pouco mais detalhado, que é A Menina e a Cajazeira, que lida com esse mesmo tema do pecado original e a perca do paraíso. O mundo é uma cadeia que de preso vive cheia, ninguém me diga que não. A morte é seu sentinela, é quem arranca a tramela das portas desta prisão. Nós somos prisioneiros deste cárcere universal. Vivendo nesta prisão, tudo de algema nas mãos, os grião e as doenças dentro deste calabouço, sofre o velho e sofre o moço, que a vida é dura sentença. Seguindo. Podemos seguir, Clarice. Eu vou contar uma história aqui, minha gente. Esse aqui é um outro poema que chama A Morte de Nanã. É um poema de vastos versos e todos os versos rimados. E o poeta, e como nós estamos falando também de produção e que envolve a questão da política, isso aqui é um grande protesto contra a mortalidade infantil.
A morte de Nanã. E é muito forte, porque o poeta narra de um modo assim muito sensível, e ele não tem miséria de versos e rimas. E essa menina morre, e a própria palavra, o nome dela, né, é sonoro, Nanã, que era Ana, carinhosamente chamada Nanã. Eu vou contar uma história que eu não sei como comece, porque meu coração chora, a dor do meu peito cresce. Aumento o meu sofrimento e fico ouvindo o lamento de minha arma dilurida, pois é bem triste a sentença de quem perde na existência o que mais amou na vida. Eu deixo também como possibilidade de alguém depois quiser conhecer todo o poema A Morte de Nanã, que é um grito de protesto. Podemos seguir, agora eu vou partir para a análise mais detalhada desse poema, chamado A Menina e a Cajazeira. Essa composição, ela também tem em consideração aí o mito do pecado original e suas consequências. É o arquétipo do pecado original e suas consequências. O poema também, A Menina e a Cajazeira. Cajazeira é uma árvore, uma árvore que, como o próprio nome diz, ela produz cajá. Cajá é uma fruta saborosíssima, um suco saboroso, tem muita vitamina C, e é próprio do sertão, né, a cajazeira. Então, o poeta pega essa figura da menina, né, uma imagem muito frágil, dependente, e a figura da árvore, né, a árvore chamada cajazeira. Trata também de temas outros, temas universais, como a origem do mal no mundo, a questão da angústia, da morte, o destino da humanidade. O narrador torna a ideia geral do mito do pecado original como pano de fundo e transforma em outra história, construindo o seu próprio enredo e seu quadro, sem a necessidade de a todo instante fazer intertextualidade explícita da narrativa bíblica. Em linhas gerais, o poema faz uma leitura mais existencial, com tons intimistas a respeito da vida. Há uma questão assim muito presente, por exemplo, a busca de um elo original perdido. Haveria um destino trágico traçado para a humanidade e a natureza em geral? Toda a tragicidade de existir, portanto, se explicaria no evento primordial do pecado do primeiro casal, Adão e Eva? A narrativa transmite também certa sensação de angústia e tragicidade. Ninguém escaparia da sentença de dor herdada pelo primeiro casal. Então, isso está explícito nesse primeiro fragmento, desde o primeiro dia que Adão mais Eva pecou, a rosa criou espinho, tudo se desmantelou. E Deus, vendo que a desgraça de Adão, chefe da raça, precisava ser comum, depressa sentenciou e uma parcela de dor reservou para cada um. E até mesmo as árvores do campo, que não ofende ninguém, herdou daquela miséria, tem sua mágoa também. Tudo quanto a terra cria tem de passar sofrimento, tem seus momentos de gozo e seus anos de tormento. Vocês vejam aí que o poema começa com um tom solene, né? Uma frase de efeito chamada a atenção do interlocutor para o problema do sofrimento humano. A raiz de tudo estaria no mito do pecado original. Para provar sua tese, ele conta a triste e penosa história da menina e a cajazeira. Na visão do poeta, a menina e a árvore sertaneja, a cajazeira, são representativas da existência humana e da totalidade da criação. Ambas são fadadas a um destino doloroso. Mas nem tudo é dor. Como ele mesmo ressalta, há também momento de gozo, e é justamente sobre isso a descrição da primeira parte do poema. Vamos ver a outra parte que poderia passar aí isso.
bem de juntinho da casa, a cajazeira nasceu. Linheira, igual uma frecha, no rumo do céu cresceu. Então, se a linda criança, aquela boa menina, era o prazer e era a paz da cajazeira franzina. Aquela copa vistosa, a inocente criança, era um céu, um paraíso, verde da cor da esperança. As árvores faziam festa, tinha graça a doce orquestra daqueles musgos de pena, com seus requebrado canto, levando o riso e o encanto daquela santa criança, daquela santa pequena. Como que a descrição dá um sinal de clima de harmonia aí nesse primeiro momento, da alegria e da proximidade entre a menina e a árvore cajazeira, uma espécie de laços de verdadeira amizade. O poeta personifica aí a árvore, de modo que ela é apresentada como quem tem sentimentos humanos, a árvore, e experimenta da mesma harmonia do reino no ambiente. A árvore, em seu pleno viço, pode representar a força da vida. Ela acolhe os pássaros em sua copa, dá abrigo a eles, dá abrigo aos animais, e a sua sombra abriga a criança que brinca feliz. Há essa imagem bonita da orquestra dos pássaros, regida pela passarada, manifesta a dimensão festiva vivida naquele lugar em que tudo era riso, encanto, verdadeiro paraíso. Vamos na sequência do poema. Pode passar. Mas a nossa vida, nossa curta vida, quando começa a ser bela, o vento da negra sorte dá um sopro e desmantela. Se o sítio era um paraíso de sossego, paz e riso, se aquela doce união foi grande felicidade, maior foi a crueldade e a dor da separação. A amiga da cajazeira, tão nova, tão pequeninha, perdeu ali um tesouro, pois a mão da triste sina roubou-lhe a felicidade, e uma água de orfandade dos olhos dela caiu. Quem era tão prazenteira, a querida cajazeira, chorando, se despediu. Aqui começa uma outra parte do poema, e essa parte já vem nessa coisa em que a toda a natureza ela está envolvida por uma dimensão de um paraíso perdido. A gente pode até ver aqui que nesse clima de harmonia há a proximidade entre a criança e a árvore, mas aqui há um elo perdido, que nós podemos ver agora na sequência. Foi-se embora, soluçando aquela criança boa, deixando luto e tristeza lá na beira da lagoa. E a cajazeira copada, vendo sua camarada da sombra se retirar, levando o pranto no rosto de tanto sofrer desgosto, nunca mais botou o cajá. Sentindo a sombra vazia, aquela pobre infeliz foi ficando diferente, acabrunhando as raízes, e com a marcha dos anos e o choque dos desenganos que o mau destino lhe deu, a cajazeira franzina, com saudade da menina, murchou a copa e morreu. Podemos na sequência? Quem tinha lhe conhecido na doce felicidade, vendo o seu grande abandono, chorando de piedade, pois aquela cajazeira bonita, alegre e linheira, tava um pau velho, cacundo, de gaio tingido e preto, parecendo um esqueleto, chorando a dor deste mundo. No gaio onde os passarinhos gojeava de manhã, ficou cantando somente a feia e triste coã. E de noite o vento afoito, roncando-lhe dando açoite, formava uma entoação de causar medonho espanto, acompanhando o canto do algorento corujão. Aqui a imagem, pode voltar um pouquinho, por gentileza, de duas aves que são meio algorentas mesmo, que é o a cauã, ela tem um canto meio triste.
Então é muito bonita essa imagem que o poeta usa, inclusive utilizando os pássaros, que é um outro capítulo muito bonito da obra de Patativa, que ela está permeada de passarinhos. Muitos passarinhos, mais coloridos, dos mais diversos, dos mais rítmicos. E depois essa imagem ainda muito tristonha e escura, que é do algorento corujão, que vai nas madrugadas assustar. Podemos seguir. Tudo sofre, tudo pena, a vida é pesada cruz. Ninguém se julgue feliz, que aquilo que agora é luz, mais tarde pode ser treva. A culpa de Adão mais Eva se espalhou na terra inteira. Tudo ali tornou-se ruína, com a farta da menina e a morte da cajazeira. Pessoal, eu já estou finalizando, mas eu gostaria de dizer do ponto central dessa narrativa, que é o momento em que a árvore, a cajazeira e a menina têm uma espécie de elo quebrado. E tudo vai, nesse sentido, tornando uma existência assim, como fosse, de novo, uma busca por esse elo que outrora fora quebrado. A árvore viçosa e produtiva, depois ela passa a ser estéril. Tudo isso resulta de uma separação, de uma quebra de laços construídos na base da confiança e do amor recíproco. O porquê dessa separação e da despedida não fica explícito na narrativa, fica uma lacuna para o interlocutor imaginar e tirar suas conclusões. É de notar que, no momento da despedida, quem se despede é a menina. É ela quem perde um tesouro. É como se ela fosse a vítima da triste sorte, como diz o poeta. Que tesouro seria? Quem lhe roubou a felicidade? Que elo foi quebrado? Tudo parece convergir para o que nós nos referimos no início, para o mito bíblico do pecado original e, por consequência, a perca do paraíso. Então, a figura da árvore seria a personificação da existência humana, a cajazeira. Veja como é bonito esse processo criativo, porque ele usa, lá na Bíblia, no Gênesis, na parte em que narra o pecado original, a árvore do bem e do mal. E, nesse sentido, ele está lá no sertão, respeitando sua audiência, ele usa uma árvore que é do conhecimento de todos, a cajazeira, e de um fruto muito saboroso. É uma interpretação possível. Antes da despedida, antes do pecado, poderíamos dizer, havia qualquer indício de dor, de desengano, de saudade, de morte. Era só um indício. Agora sim, a morte é uma realidade. E por causa dela, o sítio onde está a árvore e onde vive a menina, acaba tomando ares de medo, de violência, de dependência. O paralelo entre antes e o depois é evidente. Antes da separação, a árvore era bonita, alegre, reta, ele chama linheira, que é bem retinha, quase alcançando o céu. Depois torna-se uma árvore com pau velhos, corcunda, esquelética, triste. Além disso, se antes os pássaros faziam festa em sua bela copa, agora só há a presença de aves que anunciam maus presságios e espalham ameaça e susto. O vento não é mais delicado como era no início. Agora é um vento afoito. Seus roncos causam espanto, causam medo. Tudo em volta contribui para o fracasso e o definhamento da vida. Por isso que o poeta conclui: tudo sofre, tudo pena, a vida é pesada cruz, ninguém se julgue feliz, que aquilo que agora é luz, mais tarde pode ser treva. A culpa de Adão mais Eva se espalhou na terra inteira, tudo ali tornou-se em ruína, com a farta da menina e a morte da cajazeira. Desfecho trágico. O tudo sofre. Parece expressar justamente que a criação, em sua totalidade, está fadada a carregar a pesada cruz. Isso nos lembra muito a história dos nossos povos latino-americanos. Assim como o eu poético apresenta a existência, tanto a existência humana, quanto a natureza. É muito bonito o aspecto, como poeta Patativa do Assaré, se utiliza da questão da natureza para as suas composições, para os seus gestos criativos. Em geral, em meio, há uma tensão nesse poema entre luzes e trevas. Há sempre essa tensão.
Quanto a esta tensão, na sequência do poema, nós vimos, concluindo a narrativa, o poeta diz que a vida tem seus momentos de gozos e anos de agonia. Veja, que há mais ênfase, parece, né? No tempo de agonia. A palavra momentos, que se refere ao gozo, diz respeito a algo que ocorre de maneira rápida, momentânea, no estalo. Já em anos de agonia, pareceria estar explícita a ideia de tempo prolongado, que se estende quase infinitamente. Com isso, o poeta parece querer concluir que, de fato, por causa da falta da menina e da morte da cajazeira, a vida está envolta de muito sofrimento. O poema termina sem nenhuma indicação de um futuro feliz, seja nesta vida, seja em outra. No último verso, apenas sinaliza para a fugacidade da vida. Tudo nesse mundo passa. E é muito bonito. Isso aí nos remete a Heráclito. Panta-rei, tudo passa. E é essa fugacidade que parece ser mais negativa do que um sinal de esperança. A conclusão é de que há um mistério. Há um mistério existencial que ultrapassa a capacidade humana de compreensão. Agora, concluindo, o poeta Patativa, como disse, é de uma vasta obra e de muitos temas. Esse é um tema um pouco mais intimista e um pouco mais, eu diria, de angústia. Mas o poeta é o poeta da alegria. Patativa do Assaré é o poeta da alegria, o poeta da festa, o poeta... Inclusive, está muito expresso. Eu gostaria que a Clarice voltasse todos os slides, desde lá para o início, que eu gostaria de apresentar um pouquinho as estilogravuras para dizer do quanto que a obra do Patativa é inclusiva, festiva. Veja aqui. Aí ele está em sua cadeira, lá no seu casarão, onde ele vivia em Assaré, e se tornou também um ícone. Chapeuzinho preto, chapéu de massa, ele sempre usava esse óculos, porque Patativa do Assaré era quase cego. No final da vida, ele cegou quase que totalmente, né? E um homem de uma inspiração muito profunda. Era uma pessoa de uma estatura de 1,50 m, por aí, mas quando ele entrava em gesto performático, ele se agigantava. Era um homem gigante nas suas apresentações. Podemos passar? Só vou apresentar são poucas estilogravuras, vocês podem ir um pouco mais rápido aqui. Essa estilogravura do João Pedro, o Patativa está com um grande músico, esse aqui é o rei do Baião, Luiz Gonzaga. O rei do Baião, o grande rei do Baião. O rei do Baião, ele musicou uma composição de Patativa do Assaré chamada A Triste Partida, que é uma saga do nordestino que busca o seu destino na cidade grande, sobretudo em São Paulo. E olha, é uma infinidade de versos, se eu não estou enganado, passa de 150 versos nessa narrativa, que é uma verdadeira saga da luta do nordestino em busca de vida, como se diz aqui no Brasil, do norte para o sul, que migram. Podemos ir? Vou passar rapidinho um pouco desse. Aí o Patativa em ato performático, né, na sua declamação. Ele foi um homem de poucas viagens, um sertanejo que circulou ali pela sua aldeia como um menestrel, como um repentista, como um cordelista, e como ele dizia também, como poeta de salão. O poeta de salão é o poeta clássico, que declama, inclusive, Camões, que faz composições clássicas. Impressionante. Então, aí ele está em ato performático, inclusive sendo aplaudido. Podemos seguir. Digo mais uma vez, essas ilustrações de um artista chamado João Pedro Juazeiro do Norte. Olha que bonita essa estilogravura, expressando a alegria. As composições do Patativa são repletas de pássaros. Ele é um amante dos animais. Se ali no Amazonas nós tivemos o Barros, me ajuda aí que eu esqueci o nome do Orlando, o grande lá do Amazonas, Manuel de Barros, que se mistura ao barro, aos animais, às aves, à natureza toda, e isso no sertão é o Patativa. Ele declama as formigas,
ele declama os pequenos animais, os mais ínfimos, e também as dores do sertanejo. Podemos seguir. Aí ele está num ato de composição. Patativa, ele era um sertanejo, ele foi um agricultor a vida toda, e ele compunha na roça, debaixo, o sol sobre a cabeça e a paisagem toda ao seu alcance. Esse poema que eu me referi sobre a saga do que vem do Nordeste para o Sul, para o Sudeste, segundo uma entrevista que ele deu, ele compôs assim, ele fez um quadro durante o dia, enquanto estava na roça trabalhando, e à noite, como vocês veem aí, ele está no seu escritório, na sua casa, está aí no momento de criação, e ele fez esse quadro na roça. À noite, certamente, teve uma grande produção, e no outro dia, a saga estava toda já estava toda pronta. Então, é a triste partida. Podemos seguir? Aí, ele também apresenta o poeta na roça. Ele tem... É muito icônico isso, porque ele andava com essa bengala, obviamente, no final da sua vida, e sempre com esse estilo, chapeuzinho, óculos escuros. Esse é o ícone, a figura do poeta. Podemos seguir. O rádio. Como um poeta da oralidade, ele teve o início no rádio, quando ele começou a fazer suas composições numa rádio popular do Crato, na cidade do Crato, no Ceará, e foi numa declamação radiofônica que ele foi descoberto, e depois ele foi orientado a publicar os seus poemas. Ele jamais imaginaria algum dia ter pelo menos um dos seus versos publicados, porque ele era o homem da oralidade, o homem da voz. Ele é o homem da voz e da performance. Seguindo, o rádio foi muito determinante. Depois aí também, aí como um menestrel, o violeiro, sempre tem a figura também de um cachorrinho. O Patativa sempre foi muito amante dos animais, ele sempre tinha esse cachorrinho pertinho dele. Isso aí é representando Assaré, sua terra natal. Sequência. Estou terminando, minha gente. Aí o poeta, a caminho para fazer alguma declamação, participar de alguma cantoria, vai levando a sua viola, que é o instrumento do poeta menestrel repentista nordestino. Seguindo. Podemos seguir, Clarissa. Aqui com essa eu concluo. Aqui, essa xilogravura expressa uma ternura. Patativa foi apaixonado pela sua esposa. Com ela, teve 10 filhos. E essa foto representa bem esse aspecto da ternura, desse amor. E uma vez eu fui fazer uma visita ao poeta, eu era adolescente, estava no ensino médio, e ele não conseguiu nos receber. E depois, quando eu fui estudar o poeta, foi nessa fase que ele perdeu a sua esposa. Então, há muitos poemas, quer dizer, há poemas vários, que expressam esse afeto do poeta e a sua esposa. Então, pessoal, eu fecho aqui. Acho que já ultrapassei meu tempo. Aqui está o poeta Patativa do Assaré. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu também deixei o link para quem quiser ler o perfil que eu acabei de publicar na revista Trama, do programa de pós-graduação do Mackenzie. E agradeço pela escuta, e também agradeço aqui os meus colegas, o Marleis, que chegou, a Romina, minha querida, ao Orlando, que está mediando, e a todos vocês que estão nos ouvindo. Um grande abraço, desde aqui do Brasil, de São Paulo. Eu estou em São Paulo, mas sou natural do Ceará, da terra do Patativa, sou sertanejo, sou amante da cultura. Hoje pela manhã, antes de vir para aqui, eu preguei um retiro, que eu também sou padre, eu preguei um retiro para um grupo de jovens, e falei sobre 3 palavras, que é mística, memória e profecia, que tudo tem que ver com poesia. Então, muito obrigado, um grande abraço e quero ouvi-los. Com Deus. Muito bem. Puxa, Heraldo, bela narrativa que você trouxe e belo personagem também, né?
Muito bom. Toda comunicação começa no corpo e nele termina. Pois é, o corpo é sonoro mesmo. E como poeta popular, né, a gente está diante de um personagem genuinamente brasileiro, né, e que mostra em seus poemas a realidade em que ele mesmo esteve presente. Pois é, Patativa do Assaré é um personagem de seus próprios poemas. Ele é, na verdade, a própria ave que aqui gorjeia. Grande homem esse. Obrigado pela sua apresentação. Foi muito bom. E agora, dando continuidade, eu vou fazer a apresentação do Marielson, e aí depois a gente dá continuidade com a fala da Romina. Marielson Carvalho é mestre e doutor em literatura e cultura, professor adjunto de literatura e cultura afro-brasileiras, africanas e baianas da Universidade do Estado da Bahia, fotógrafo, curador artístico e literário, pesquisador da obra de Dorival Caymmi, com 2 livros publicados, Acontece que eu sou baiano, Identidade e Memória Cultural no Cancioneiro de Dorival Caymmi, 2019. E Canianos, personagens das canções de Dorival Caymmi, em 2015. Muito bem. A gente vai dar continuidade com a fala da Romina. Estudia lá, pueda hablar. Muchas gracias. Qué hermoso escuchar la generosidad con la que presentaste a tu poeta, Antonio. Gracias. Me hizo pensar en esto de que estamos conversando, y trajimos palabras como esperanza, como memoria, como profecía. Encontré un poema que es muy, muy breve, que se llama El presagio, de Tatiana Nascimento, que es brasilera. También slammer, ¿no? Con esto de la oralidad. El presagio. En estos tiempos tan sombríos, conservémonos serenes. Cada movida de la lucha siempre es más, nunca menos. El fascismo es solo una cara del miedo y no del poder. Mientras nutramos la esperanza, no nos van a vencer. Tatiana Nascimento. Ahí, para dialogar un poquito. Yo voy a exponer, a conversar, a compartirles una experiencia, un trayecto, porque no le decimos proyecto, que llevamos adelante con la poeta colombiana Sirama Castaño Huizo, un trayecto que se llama Leer en Casa, y que nace porque nosotras tenemos la convicción de que todos tenemos una mirada poética, y de que la poesía es en sí un acto de paz. Entonces, desde febrero del 2023, en La Habana, Cuba, vamos a realizar encuentros de lectura y conversación en las casas, alrededor del fuego de la poesía y al encuentro de las voces de les vecines, de los y las vecinas, de la naturaleza y de las ánimas inéditas. Ahora voy a contar un poquito todo esto. Bueno, desde ese momento ya hemos pasado por 25 casas de distintos pueblos y ciudades de Cuba, de Argentina y de Colombia. Y mientras voy contando sobre este trayecto, también voy a ir leyendo poemas. Dije recién ánimas inéditas, y también voy a decir ánimas amigas. Esos poetas que han pasado de plano, que fallecieron, que están, pero que también nos acompañan sus voces y que nosotros también llevamos a las casas en este ritual. Entonces, como toda conversación, cuando estamos presentes, se vuelve ritual. Voy a empezar con un poema de Marta Svilo, una poeta argentina, que pasó de plano también. La casa de la infancia tenía higuera, gallinas, tomates y radicha amarga.
Creo que la nonna la cocinaba para próximas penurias. Ella sabía que la guerra no tiene final. Viene vestida de maneras diversas. A veces largos cielos de florido plumaje nos distraen. Luego la bestia sepultada emerge hambrienta, oscura, cruel. Roba el venir. Trae puñales, mordeduras y miseria. Muchos nos abrazamos. Salimos de madrugada a trabajar, hacemos nidos, pequeñas casitas de hornero para cobijar. Prendemos el fuego para la vigilia, dejamos puertas entreabiertas, pero no hemos ganado la partida. No hay indulgencia. El negocio de las armas no reconoce a los niños, la hambruna, el abrazo de la madre. El negocio de las armas no nació de mujer. Fue parturiento, desgarradas entre piernas colgadas. Fue de piernas sin vagina, sin pechos henchidos, para alejar las muertes, enfermedades, y tienen poder sobre el rostro del tiempo. Entonces, ¿qué hacer con lo violento? Con esa incomprensible necesidad de matar, de esos hijos de mujer paridos. ¿Qué hacer con ellos? Y traje a Martha's Dillon porque les decía que creemos que compartir poesía es un acto de paz, que nos permite dialogar. Y bueno, en esto de decir trayecto y no proyecto, nosotras jugamos con Jirama, jugamos con la sonoridad de estas palabras, y cuando hablamos de proyecto hablamos de una meta, de un lugar al que llegar, ¿no? de una finalidad. Sin embargo, el trayecto pone en valor la experiencia misma del viaje, del encuentro. Decimos que no vamos a ningún lado, pero pasamos por todos con la poesía. Jirama tiene una larga trayectoria, hablando de trayecto, tiene una larga trayectoria como periodista, editora. Es una gran poeta, una de las grandes voces que tiene Colombia. Yo también soy poeta, me he dedicado muchos años me sigo dedicando, ¿no es cierto?, a la mediación cultural, a coordinar eventos de poesía. Y bueno, tenemos esta conciencia también, coincidimos en esto de que todos tenemos una mirada poética, así no seamos poetas. Entonces, en las casas nos juntamos con los vecinos, las vecinas, las madres, las abuelas, y armamos ahí el fuego. Y vamos a compartir poesía porque llevamos un montón de libros, vamos con una maleta llena de libros, los ponemos ahí para compartir, para que los poemas puedan empezar a dialogar. Es hermoso ahí ver, armamos un fueguito de libros, pero vamos a escuchar, vamos a encontrarnos con esas voces que quizá no salieron todavía a la luz, esas ánimas inéditas, que es una palabra de Jirama. Entonces, quizás sea porque están en pueblitos alejados de las grandes ciudades, de los círculos literarios donde, hay como mayor comunicación, esas voces que están ahí como esperando a ser escuchadas, pero que a veces el espacio doméstico, esta intimidad en la casa, permite que esas voces afloren, y ahí estamos con el oído atento. Y hablando de estas voces, me gustaría compartir un poema. A veces pasa esto de que están, son poetas que han sido publicados y publicadas, ¿no? Pero que la circulación de la poesía tiene sus complejidades, las conocemos muy bien. Entonces, no se conocen mucho, pero a veces hay poetas que son inéditos, estos que todavía no se les dio la posibilidad
publicar, y que a veces por personalidad, ¿no? Por una timidez total, porque sabemos que a los poetas nos cuesta el mundo, nos cuesta. Hemos tenido así como experiencias de que llegan poetas muy jóvenes con amigos, amigas, así, y son los mismos amigos los que te hacen, ella es la que escribe, ¿no? Entonces decimos, ¿querés compartir algo? ¿Te animás? Bueno, así fue como en Barranquilla este año conocimos, por ejemplo, la poesía de Lina Wang, que es una poeta muy, muy joven, muy joven, nacida de familia china, pero que vive en Colombia y vive en Bogotá. Nosotros no sé por qué la conocimos en Barranquilla, porque estaba visitando a una amiga, y les voy a compartir un poema de ella, que es una belleza. Nos quedamos como súper tímida, ella sí, no se animaba, y de repente dice, soles giratorios. Y cuando me derrumbe sobre mis manos de hielo, me hablarás de otro paraíso, de las flores de cobalto y los ojos peinándose, y los osos peinándose en los témpanos. Buscaré tu mirada, y ella divagará sin luz ni sombra. Rotas las cabezas de los muñecos habrán de invocarme. Dirán, abismo ruidoso, abismo de tiempo, abismo. Y el agua amarga saldrá de mis labios con peces envenenados, mientras el violín cantará la recurrencia de los días y de una memoria que tiembla sin presente ni futuro. ¿Cuántas veces me has enterrado con la máscara ritual? Era necesario, dices. Y aún así, prefiero este eterno cantar en el útero, los cristales amarillos del girasol en las mañanas frías, y cargar flores rojas alrededor de los pezones, antes que acudir una y otra vez a mi propio funeral. Lina Wang. Ahí vive en Bogotá, para que la vayan invitando a leer poesía por ahí. Así que con estas voces muy poderosas nos vamos encontrando. En este viajar creemos que vamos recuperando memoria, que vamos haciendo ejercicio de la memoria. Viajamos para recuperar la conciencia de que somos uno con la naturaleza, de que todo está vivo en este momento del mundo, ¿no? Desde que, no sé, se crearon los estados-nación, se pudo consolidar el capitalismo espantoso, que ahora devino en este neoliberalismo, ¿no? Y que es completamente impiadoso y salvaje, extractivista con la tierra. En ese lastimar a la tierra, también se lastiman nuestros cuerpos, ¿no? Consumimos esas comidas contaminadas, nos enfermamos, nos venden los remedios para que nos curemos, bueno, esas cosas. Entonces este proyectar la palabra con Shirama tiene que ver también con habitar, volver a habitar, rehabitar nuestro cuerpo territorio. Es un concepto de los feminismos comunitarios, ¿no? El acuerpamiento, el acuerpamiento, el estar cuerpo con cuerpo en la resistencia. Y la casa nos permite precisamente esto, ¿no? Reencontrarnos, estar cerca, mirarnos a los ojos. A menos que la casa sea enorme, siempre vamos a ser pocos, la comunidad, conocernos. Así que bueno, por un lado, esta recuperación del cuerpo territorio, por el otro lado, la revalorización del espacio doméstico, ¿no? La casa como ese espacio donde se produce y se comparte conocimiento. En las casas están, ¿no? Las abuelas que van compartiendo lo que saben sobre las hierbas, sobre las recetas, sobre el buen vivir. Hay un concepto hermoso del buen vivir, ahora que se vive con tantas
enfermedades de salud mental, ¿no? Con tanta falta de salud mental, las ansiedades. Volver al silencio que la poesía nos pide para que podamos conversar. Bueno, de eso se trata leer en casa. Hemos andado por muchas casas, les decía, por muchos pueblos, hemos estado por La Habana, por diferentes barrios de La Habana, en Cuba, acá en Buenos Aires estuvimos en el conurbano bonaerense, en distintos barrios, en San Martín, en Martín Coronado, en Caseros, estuvimos en Capital, en Balvanera, en Boedo, en Almagro, bueno, son muchas las casas. Estuvimos en Colombia por el eje cafetero, por Boquía, Salento, Pereira, por nombrar algunos lugares, y en este último trayecto, llegamos el mes pasado, estuvimos por Santander y por la parte caribe, estuvimos en Barichara, Curití, Santa Marta, Barranquilla, que fueron lugares donde además de casas se abrieron espacios aliados, como bibliotecas y librerías independientes. Por ejemplo, quiero mencionar muy rápido a La Librera en Santa Marta, una librería preciosa que nos abrió las puertas y bueno, hicimos un encuentro con la comunidad de Santa Marta, descubrimos un montón de voces que nos llevamos, porque nos vamos llevando los libros de un pueblo al otro. Los libros que nos van regalando, los compartimos y los leemos en las casas siguientes. Y una casa abre otra casa. En Barranquilla también estuvimos en la librería Dos Mangos, también donde se apareció una cantidad de poetas jóvenes que no conocíamos y que estuvo buenísimo conocer. Así que bueno, de eso se trata leer en casa. Espero haber sido clara, que se pueden preguntarme lo que quieran sobre este trayecto. A mí me gustaría decir las redes sociales, solo porque no traje presentación así, no traje fotos. Tenemos muchas fotos y muchos videos, pero precisamente para esto, para conservar la palabra y el ritual. El Instagram es leer.en.casa y el mail, por si nos quieren escribir, leerencasa.poesia@gmail.com. Bueno, gracias por la escucha. Gracias. Ay, Orlando está silenciado. Esto silencio. De paso aprovecho para agradecerles este espacio tan hermoso. Y gracias a Clarisa y a todos por acá. Tá ouvindo? Peço desculpas, perdi um pouco da sua apresentação, Romina, que a conexão aqui caiu, agora que eu voltei de novo. Mas muito bom ouvi-la. Vocês estão me ouvindo? Sim? Então, obrigado, viu, Romina? Graças pela sua apresentação. De fato, o trajeto, né, com a poesia, ela é uma forma de vida bastante sugestiva para os poetas e para quem não é também. Né? E é uma verdade também que a poesia, que na poesia não passamos apenas por um lado das coisas, né, da vida, assim por todos os lados. Também é uma verdade. Gostei de ouvi-la. Muito obrigado. E agora vou passar a palavra então para o Marielson Carvalho. É tua palavra, Marielson. E tem um detalhe, viu, Marielson? Eu tinha dito no começo que caso tenha faltado alguma coisa no teu currículo que eu li, você pode acrescentar aí para nós, tá bom? Boa tarde, estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos, todas e todos. Muito obrigado, Clarissa, pelo convite de participar desta mesa, desta apresentação, com os colegas de diversos países, diversos continentes, a gente discutindo literatura oral, oralidade, identidade. Eu sou o professor Marielson, como o Orlando já apresentou, sou o professor Marielson Carvalho, da Universidade do Estado da Bahia. Sou mestre e doutor em literatura e cultura. Na minha primeira pesquisa de mestrado, eu desenvolvi um projeto sobre Dorival Caymmi,
que é um cantor, compositor, músico baiano. E, a partir desta pesquisa, eu fiz um livro que se chama Acontece, que eu sou baiano, eu vou falar dele daqui a pouco. E depois eu desenvolvi um outro livro que se chama Caymmianos, Personagens das Canções de Dorival Caymmi. E no doutorado, Literatura e Cultura, eu trabalhei com música africana. Eu desenvolvi um projeto sobre uma cantora do Benin, chamada Angelique Kidjo, e, recentemente, o presidente do Benin esteve em Salvador, fazendo uma visita oficial, né, ao Brasil, e veio à Bahia, e apresentou alguns projetos de intercâmbio cultural, linguístico, econômico entre Bahia e Benin, que é um país que no século XVII, XVIII, XIX, mais especificamente no século XIX, teve uma participação muito forte no tráfico de escravizados, não é? E a Bahia foi um dos portos principais de chegada desses escravizados desta região do Benin. Por isso que temos muitas referências culturais e linguísticas, né, e religiosas com esta parte da África, do oeste da África. Então, meu projeto ele também versa sobre estas relações, esses intercâmbios entre Brasil, especificamente Bahia, e o oeste da África, Benin e Nigéria. E onde é que entra Dorival Caymmi, já que esta fala de apresentação aqui, neste momento, é sobre Dorival Caymmi. Primeiramente, eu queria apresentar Dorival Caymmi, não é? Deixe-me ver aqui se dá para eu compartilhar uma imagem. Eu antes não fiz isso, né? Não negociei antes com Clarissa, mas eu vou apresentar um slide em que eu falo sobre Dorival Caymmi e Jorge Amado. A relação, né, musical, literária entre Dorival Caymmi e Jorge Amado. Então, são dois artistas baianos, brasileiros. Eu acho que a maioria de quem nos ouve e nos vê já ouviu falar ou já teve algum contato esporádico, efetivo ou parcial com a obra de Jorge Amado, que é um dos escritores brasileiros mais conhecidos fora do país. Ele foi amigo de Dorival Caymmi, conviveram em um momento muito importante da cultura brasileira no século XX, especialmente entre as décadas de 30, 40, até, vamos pensar assim, até quando eles morrem, mas eles tiveram uma participação muito forte neste período de 3 ou 4 décadas na cultura brasileira, por conta mesmo de suas obras, tanto literária quanto musical, serem obras que trazem uma representatividade muito forte da oralidade e da identidade baiana. A Bahia é um estado que fica no Nordeste brasileiro, é um dos maiores estados do Brasil e é o maior do Nordeste, e traz uma representação muito forte da cultura negra, né, em sua identidade, especificamente na capital e no entorno da capital, que é Salvador. Nós chamamos de Recôncavo Baiano, onde escravizados tiveram uma presença muito efetiva na consolidação da identidade desse território. Então, e Jorge Amado não é nem de Salvador, ele é do sul da Bahia, que também tem referências negras e de outras etnias, mas quando ele vem para Salvador, ele consegue fazer narrativas que representam esta identidade negra, que está muito presente nas suas obras. Aliás, me parece que é a representação mais forte de sua obra é a identidade negra, né? Tanto o candomblé quanto a gastronomia,
as próprias manifestações culturais. E Dorival Caymmi, que é nascido em Salvador, viveu isso de forma mais intensa, porque ele conviveu em um centro cultural e de população de Salvador, né, no centro da cidade, e tinha muitas referências dessas identidades. Então, Dorival Caymmi e Jorge Amado, eles, em cada uma das suas artes, na música e na literatura, transformaram a Bahia neste mito da identidade negra brasileira. Né? Não é que em outros estados do Brasil, em outras partes do Brasil, essa identidade negra não seja forte. Sim, nós temos no Nordeste, temos Pernambuco, temos Ceará, todo o Brasil, né? Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, mas por Salvador ter sido estrategicamente uma capital colonial, né, durante 200 anos, e depois essa capital mudou para o Rio de Janeiro, e este primeiro momento de colonização portuguesa foi importante nesta constituição, né, de Brasil. Salvador foi esta capital, esta extensão de Lisboa nas Américas. Então, obviamente que Salvador recebia todos os influxos e fluxos culturais, tanto europeus quanto africanos, né, por sua representatividade política e econômica. Então, Dorival Caymmi, ele nasceu no dia 30 de abril de 1914, e Jorge Amado nasceu 2 anos antes, né, 1912. E cada um, né, com suas experiências de Salvador, trouxe essa representatividade para as suas obras. Eu vou compartilhar aqui rapidinho, deixe-me ver aqui, se dá para socializar com vocês, um slide aqui, vou abrir aqui. Ok. Vocês, obviamente, né, eu acho que os brasileiros já devem ter ouvido, já tem no imaginário não é, musical brasileiro algumas canções de Dorival Caymmi, inclusive uma música que ficou muito conhecida, não na voz dele, primeiramente, mas de Carmen Miranda, O Que É Que a Baiana Tem, que Carmen Miranda, inclusive, não era nem brasileira, ela era portuguesa, né? Veio muito cedo para o Brasil, mas se transformou em uma cantora de sucesso internacional. Primeiramente, ela fazia sucesso na América do Sul, né? Fazia shows no Uruguai e Argentina, mas na década de 30 se transformou numa cantora de sucesso de músicas carnavalescas. E quando Dorival Caymmi fez a sua música O Que É Que a Baiana Tem, ela assumiu o papel desta personagem, né, que é a representação da mulher negra baiana, né, aquela mulher que obviamente, afrodescendente, né, tem uma representatividade muito forte do ponto de vista religioso, e as vestimentas, o modo de trajar, de cantar, de dançar, enfim, de participar de manifestações culturais, né, era a representação desta mulher no contexto baiano. Então, quando Dorival Caymmi fez essa canção, O Que É Que a Baiana Tem, ele foi para o Rio de Janeiro e lá conheceu Carmen Miranda, que representou essa personagem em vários filmes de Hollywood. Ela era chamada de Brazilian Bombshell, né? No período em que os Estados Unidos tinham um projeto de unificação, né, territorial com a América Latina, com a América do Sul, na política da boa vizinhança. Era um período complexo, né, e complicado de contexto internacional, de guerra, entre guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, esta forma de se apropriar de elementos sul-americanos para se transformar em uma cultura homogênea, né, latino-americana, fez com que Carmen fosse alçada como essa representação latino-americana, especialmente brasileira, que era um país
que estrategicamente, geograficamente, era um país importante para os Estados Unidos ter como aliado. Né? Então, Carmen Miranda vai levar para os Estados Unidos essa ideia de Brasil ou de brasilidade a partir de uma referência baiana, negra baiana. E deixa-me ver aqui, eu acho que já está disponível. O que é que eu faço aqui? Será que... Vocês já estão vendo? Não? Deixa-me ver. Eu já compartilhei, deixa-me ver aqui. Bom, eu não estou conseguindo, mas... certo, Clarice, eu vou mandar para você, tá bom? Então, deixa-me ver aqui, Clarissa. Então, o Dorival Caymmi, ele é conhecido como o cantor das Graças da Bahia. Né? Por que Graças da Bahia? O Jorge Amado, que era muito amigo dele, né, denominou ele como o cantor das Graças da Bahia, porque ele, no período em que surgiu, no século XX, ele foi, né, de longe, o cantor e compositor mais conhecido, saído da Bahia, e era um período muito importante, né, de comunicação, porque era a época do rádio, e o rádio era o principal meio de comunicação. Né? Depois é que veio a televisão, mas nesse período do rádio era comum, né, artistas de outros estados viajarem para o Rio de Janeiro, porque era a capital do país, onde tinha o maior número de emissoras de rádio, e era também o centro político. Então, a partir do Rio de Janeiro, muitos artistas conseguiram alçar voo, né, em suas carreiras. E Dorival Caymmi, ele já chegou, como se diz aqui na Bahia, né, já nasceu ensaiado, já chegou ao Rio já ensaiado, porque aqui na Bahia, primeiramente, ele conseguiu um sucesso local nas rádios de Salvador, inclusive ganhando concursos de música e tudo mais. Então, quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele já chegou neste boom, né, do rádio e do cinema também, já que o cinema era um complexo, juntamente com o rádio, de divulgação musical. Né? Então, o cinema era um cinema não mudo, mas agora o cinema sonorizado. Então, Carmen Miranda e Dorival Caymmi surgiram neste momento de muita efervescência cultural no Rio de Janeiro. Então, obviamente, sendo a capital do país e sendo centro cultural e político, esses artistas eles tinham uma visibilidade imensa, porque o que se irradiava do Rio de Janeiro para as outras partes do país era como se fosse uma comunicação oficial. Né? Era o que se via, né, em termos de produção cultural, musical, literária, tinha o Rio de Janeiro como este centro. Não que nos outros estados, nas outras capitais do país não existisse, mas, obviamente, que o contato principal que esses artistas tinham, né, para ganhar uma ascensão era o Rio de Janeiro. Então, Dorival Caymmi, ele já chega ensaiado no Rio de Janeiro com essa possibilidade de ascender, né, na sua carreira musical. E aí, com a música O Que É Que a Baiana Tem, foi um estouro. E por que essa música teve um estouro não somente na Bahia, ou melhor, no Rio de Janeiro, no Brasil, como também fora? Como eu disse antes, né, os Estados Unidos estava muito interessado em apropriar de elementos culturais de países, da cultura latino-americana, para integrar ao seu objetivo, ao seu, né, intento de centralizar o poder de todas as Américas, né, de todas as Américas. E, especialmente no Brasil, Getúlio Vargas, que na época era o presidente, ele começou a se apropriar também de elementos negros para inventar uma identidade nacional. Então, quando Dorival Caymmi chega ao Rio de Janeiro com essa representação negra, né, nas suas canções, tanto em relação aos pescadores, quanto em relação aos trabalhadores, né, negros de Salvador, ele toma essa referência negra como uma forma de potencializar o seu objetivo de inventar uma identidade nacional. Já existiam, né, essas identidades negras em todas as partes do Brasil, mas quando se fala de um projeto político e ideológico, o Getúlio Vargas ele teve o saque de transformar isso em algo que fosse controlado.
que ele apresentasse e que fosse controlado. Por exemplo, nós tínhamos nessa época vários sambistas, né, no Rio de Janeiro, que produziam canções que falavam da malandragem, ou seja, da boemia, da referência, vamos dizer assim, a uma vida mais livre, desimpedida, né, que podia trabalhar, mas só que tinha também aquele gosto, naquele interesse mesmo de produzir canção, de dançar, de se divertir. E aí ele foi paulatinamente fazendo um controle dessas canções. Havia uma censura em relação a essas canções, porque ele queria que, vamos dar essa visibilidade à cultura negra, mas que ela seja calcada no trabalho. Então, muitos compositores tiveram que mudar as suas canções para essa representação do trabalho, ou seja, que mostrasse para o mundo que o Brasil era um país desenvolvido, que o país estava em um processo de modernização, de industrialização, e que o trabalho era uma referência muito forte, né, deste desenvolvimento. Né? E isso, né, mais uma vez, sobre a população negra. Né? De que sentido? A população negra não podia mais se divertir, continuava, inclusive, em um regime pós-escravidão muito intenso de categoria inferior na sociedade, né, de exploração. Então, se tivesse que dançar ou cantar samba, tinha que ter nas suas canções uma ideologia ao trabalho. Então, Dorival Caymmi, ele chega, ao mesmo tempo, quebrando essa lógica, porque na Bahia existia a fama, né? Quer dizer, na Bahia não, mas assim, fora da Bahia, ainda existe uma fama de que o baiano é preguiçoso, de que o baiano não gosta de trabalhar, de que o baiano ele é solto na vida, ou seja, não tem compromisso somente com a festa. Né? Isso é um preconceito, é um racismo, porque vai direcionar justamente essa imagem para o negro. Não é? Porque na época da escravização existiam muitas revoltas escravas na Bahia, muitas revoltas escravas na Bahia, inclusive uma das maiores, que foi a revolta dos Malês, né, em 1823, e tantas outras revoltas, né? Ou seja, uma das estratégias anti-escravistas, né, de luta contra a escravidão era justamente não trabalhar, era parar de trabalhar. E parar de trabalhar era o quê? Ou fugir, né, para algum quilombo, ou formar um grupo para fazer, né, uma revolta. Então, essa ideia de que o baiano não gosta de trabalhar vem justamente desde o período da escravidão. Mas, assim, uma referência, inclusive, aos escravizados, porque era essa uma estratégia muito forte, né, de luta contra a escravidão. Então, e também por conta mesmo de Salvador, né, ter um círculo, né, um ciclo de festas populares que estavam muito ligadas à Igreja Católica pelas suas festas religiosas. Então, a cada festa religiosa de um santo, existia uma festa popular do lado da igreja. Então, era um misto, vamos pensar assim, de sagrado e profano no mesmo ambiente. Né? E aí, quando vem, por exemplo, as manifestações afro-brasileiras, né, o candomblé, que também usa elementos sonoros e ritualísticos, isso se forma o quê? Um caldeirão de referências culturais, indígenas, inclusive, né? Embora nesse período a população indígena na Bahia estivesse quase que exterminada, né? Mas, assim, estava mais no interior do estado e não na capital, né? Então, mas assim, de muitas referências africanas, o que nós percebemos, Dorival Caymmi leva para o plano nacional esta referência muito importante, né, de identidade negra a partir da Bahia. Então, voltando aqui à questão do trabalho, Jorge Amado e Dorival Caymmi, eles trazem, né, da Bahia, ou levam para o Rio de Janeiro, especialmente, esta fonte inesgotável, né, de representatividade negra. E no centenário de seu nascimento, que foi em 2014, eu fiz um livro, né, que se chama Caymmianos,
que esse livro ele traz personagens das suas canções focados justamente na representatividade negra. Não é que ele não tenha feito outros tipos de música sem uma representatividade negra. Não, ele fez, sim. Mas só que o que mais se identifica na obra de Dorival Caymmi é esta fonte negra de costumes, hábitos, né, de religiosidade. Então, eu fiz nesse livro 10 perfis de personagens a partir de suas canções, inclusive canções que ele fez com Jorge Amado. Né? Então, eu tenho, por exemplo, a representação de Gabriela, que é uma personagem de um livro de Jorge Amado, e que quando Jorge Amado vendeu os direitos para a televisão, essa personagem, Gabriela, foi musicada por Dorival Caymmi e se transformou em uma música de sucesso nacional, né, juntamente com a novela. Né? Eu acho que em Angola, em outros países de língua portuguesa, essa novela, que foi feita pela Rede Globo na década de 70, ficou muito conhecida. Né? Teve várias reapresentações também aqui no Brasil, mas ela foi vendida, né, e até hoje, né, algumas pessoas em outros países se lembram dessa telenovela da Rede Globo, Gabriela. Então, a personagem Gabriela é de Jorge Amado, mas a música que foi para a telenovela, a música é feita por Jorge Amado. Né? E tantas outras canções que Jorge Amado e Dorival Caymmi foram parceiros para realmente, né, ter essa combinação da baianidade, tanto literária quanto musical. Né? O meu primeiro livro, que se chama Acontece que eu sou baiano, eu vou mostrar aqui porque não estou conseguindo socializar aqui para vocês em slide. Né? Então, esse livro, Acontece que eu sou baiano, ele foi meu primeiro livro, né, que foi oriundo da minha dissertação, e ele traz com mais profundidade essa discussão sobre a oralidade. Inclusive, Dorival Caymmi, em uma entrevista, né, ele fez uma declaração muito, muito importante, que eu uso muito quando eu falo sobre Dorival Caymmi, né, a partir dessa representação deste mediador simbólico e cultural baiano. Então, em uma das suas entrevistas, que isso me inspirou muito a produzir livros, né, artigos, ensaios sobre ele fala aqui o seguinte: o oral exercita a memória e guarda a poética da coisa, porque tem um som, tem um mistério que provoca, que incita a buscar, a fazer sua própria imagem, sua dedução. Então, Dorival Caymmi, ele parte da oralidade, ele parte do ouvir. Eu posso chamar Dorival Caymmi, né, reproduzindo essa frase, que não é minha, mas é de um antropólogo e sociólogo baiano, Antônio Risério. Ele fala que Dorival Caymmi é um antropólogo de ouvido. O que é ser antropólogo de ouvido? Ou seja, ele não é formado em antropologia, não é formado em sociologia, não conhece as teorias sociológicas, antropológicas, mas ele consegue, na sua música, transportar todo o imaginário, toda uma memória cultural a partir, né, dos seus personagens, né? Especialmente personagens negros, pescadores, vendedoras de comidas típicas, né, negras, né, no centro de Salvador, de sambadeiras, enfim, ou seja, toda uma gama, né, de identidades negras presentes aqui na Bahia. Então, neste livro, Acontece que eu sou baiano, Identidade e Memória Cultural no Cancioneiro de Dorival Caymmi, eu traço mais especificamente essas referências identitárias que estão presentes na música do Dorival Caymmi. E o livro que eu disse para vocês, dos personagens, é esse, Caymmianos, tá? Caymmianos. É um livro que tem aqui Dorival Caymmi, tá? Aqui Dorival Caymmi. E é um livro que tem... É um livro bilíngue, português e inglês, porque o meu objetivo era também divulgar esse livro para, né, outros leitores, e esses leitores, Dorival, meu bem do mar, e quem é brasileiro, ou quem
quem já ouviu comentários sobre Dorival Caymmi, vai ter sempre essa representatividade de Salvador, né, como forte nas suas canções. Ele faleceu em 2008, né, aos 94 anos, e de lá para cá, né, vários tantos outros artistas, né, e cantores já regravaram suas canções. E tem uma coisa interessante para concluir, eu acho que já estou no meu tempo, né? O sonho dele, de Dorival Caymmi, era ser cantor de uma... deixa-me reproduzir aqui a fala dele. Dele era ser... Deixa-me ver aqui como ele falou, me lembro o sentido, mas eu queria falar a palavrinha que ele falou na entrevista. Sim, ele falou o seguinte: meu sonho é ser conhecido como um autor ou um compositor de uma ciranda-cirandinha. O que é que ele quer dizer com isso? Ser um autor ou um compositor, ser conhecido como um autor, compositor de uma ciranda-cirandinha. Ciranda-cirandinha é uma canção popular anônima, vamos pensar assim, né? Não tem um autor. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era brilho e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Ou seja, é uma ciranda, cirandinha. É uma canção que, segundo ele, se perde no tempo. Ou seja, você não sabe a origem, não sabe a autoria, mas só que ela está sempre reverberando no imaginário. Então, ele queria ser esse tipo de autor-compositor, ou seja, de uma música que se perdesse no tempo. Olha o desapego dele, de Dorival Caymmi, em ser um compositor comercial, de vender música. Claro, ele tinha que trabalhar, tinha que sobreviver, tanto é que ele brigou algumas vezes com gravadoras que queriam que ele fizesse sucesso todo ano. Não, vamos fazer música? Ele, não, eu vou fazer no meu tempo. Tanto é que ele, do tempo que ele tem de carreira, 70 anos de carreira, ele só tem 120 composições. 120 composições. Um cantor popular, como Dorival Caymmi, é muito pouco. Se nós pegarmos, por exemplo, cantores que ainda vivem, não que sejam do tempo dele, mas assim, que tem tempo de carreira também muito grande, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, que tem mais de 400 canções. Sabe o que ele dizia quando perguntavam, pô, Dorival Caymmi, você tem 120 composições? Ele falava assim, olha, eu tenho 120 composições porque não tem bagulho no meio. Se eu disser que eu tenho 400, 500 canções, vai ver lá, sempre tem um bagulho, uma coisa ruim no meio. Mas eu só tenho 120 composições, e todas elas conhecidas pelo público brasileiro. E, de fato, era isso que ele queria. Ele queria que a música dele se perdesse no tempo, que ninguém soubesse que era dele, que cantasse como se fosse algo presente no seu imaginário desde sempre, não é? Então é isso, gente. Foi rapidinha a minha apresentação sobre Dorival Caymmi. Infelizmente não deu tempo, não tive como mostrar aí os slides, mas fica a dica para vocês conhecerem Dorival Caymmi, o cantor das graças da Bahia, como disse Jorge Amado. Obrigado, Clarissa, pelo convite. Um abraço. Muito obrigado, Marielson. As referências culturais, elas, na verdade, são imprescindíveis para a nossa formação cultural. E o entrelaçamento das culturas é uma demonstração de que a pluralidade cultural é uma realidade imprescindível e irrefutável para todos nós. Bom, os personagens que você trouxe na sua narrativa possuem valor de representação nacional para países da América Latina e de outros continentes também. Isso é muito bem claro para a nossa cultura. Muito importante foi a sua apresentação. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Bom, agora eu deixo, então, para cada um de vocês tecerem comentários a respeito da fala do colega. Iraildo, você pode falar algumas coisas a respeito do que foi falado? Eu vou comentar muito rapidinho a apresentação da Romina. Também quero pedir desculpas porque a conexão aqui despencou e eu perdi ali o final. Mas alguém comentou aí, como é bonito ouvir, como é sonoro, ouvir poesia em espanhol. Então, agradecer pela sua
pela sua declamação, pelo tema que você nos trouxe. E é muito bom, e eu acho que um evento como esse nos integra mais. O Brasil é meio, assim, né, muito grande, né, diante do... E só nós aqui falamos português, mas eu penso que ainda falta muito da nossa parte uma integração maior, que tudo que é latino-americano, tudo que é nosso aqui, muito próprio, muito peculiar, né, todas as declamações que você fez, os poemas que você declamou, e assim como o professor Marielson, com o Dorival, a sua expressão sonora, a poesia da Bahia, a expressão do povo negro e de tudo isso que representa também, com muita contundência, aquilo que é o Brasil, isso nos integra, isso nos fortalece, nós estamos precisando disso, estamos precisando de integração ainda maior, diante de uma situação em que a gente vive hoje de tanta desintegração por outros lados, né? De desumanização. Nós já somos um povo assim tão partido desde os inícios, né? Já fomos partidos e macerados de tantas formas, inclusive na forma cultural. É muito bom estar com vocês e eu quero dizer da minha gratidão e da forma como isso engrandece ainda mais o nosso processo, né? De criação, de pesquisa, de vivência, de afetos. Muito obrigado. Você também, Orlando, por essa intermediação. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, mesmo. Alguém mais, Romina? Pode falar. Tá. Eu cheguei um pouco já tarde, né? Porque houve aquela queda do link e tal, eu tive que mudar de sala, mas eu peguei a apresentação de todos vocês, de Antônio e de Romina. O Patativa do Assaré, podemos dizer assim que ele é o cantor das graças do sertão. Assim como Dorival Caymmi é o cantor das graças da Bahia, né? Então, o Nordeste brasileiro, ele é riquíssimo, né? É uma região que muitos dizem que é atrasada, que assim, né? Nós vivemos no Brasil em um momento de polarização política, que, né, durante muito tempo discriminou o Nordeste. Eu tenho, inclusive, um trabalho sobre o que é a diáspora nordestina na literatura brasileira contemporânea, né? Tem vários autores, inclusive autores que foram convidados para a Feira Internacional do Livro em Bogotá, né? A FILBO. O Brasil foi o país homenageado este ano e teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é? E a minha amiga escritora Luciane Aparecida, ela esteve representando todos os escritores brasileiros na sua fala inicial, discursando em espanhol, né? Então, não sei se você teve conhecimento sobre isso, Romina, né? Eu fiquei assim encantado, porque é muito importante que essa integração, como, né, disse aí o Antônio, né, é importante para nós latino-americanos, né, mostrar como a nossa literatura ela tem uma importância enorme para os nossos povos. E falando de Colômbia, poxa, não tem como não se lembrar de Gabriel García Márquez, né? Então, é um escritor que integrou e representou, inclusive, a América Latina no Prêmio Nobel, né? Depois teve o Mário Vargas Llosa, né? Então, assim, somos um povo integrado, né, por esta riqueza cultural, linguística, né, decolonial, né? Vamos esquecer a colonialidade do poder e do saber. Nós temos autonomia, né? Temos referências anteriores, sim, nós temos, mas temos também que viver uma outra realidade decolonial desses diversos combos de maldade que nos cercaram nesses períodos anteriores, né? Então, vamos, a partir de agora, nos revelarmos como um povo independente, tanto do ponto de vista cultural, como do ponto de vista linguístico, né? Então, assim, é muito interessante isso. E quando eu falo sobre o Patativa do Assaré, né, eu falo desse Nordeste que também
nós temos na Bahia, no Nordeste do Sertão, né? Então, eu me identifico muito com... Eu não sou do Nordeste, eu não sou do Sertão da Bahia, eu sou do litoral, mas eu me identifico muito quando ouço a poesia de Patativa do Assaré, que é lá do Ceará. Eu me remeto à Bahia, porque são territórios muito próximos em termos de identidade, mesmo em estados diferentes, não é, Antônio? E é isso, assim, eu acho que é importante a gente fazer mais esses eventos que nos conectem, né, transatlanticamente, né, continentalmente, e por aí vai. Obrigado. Ô, Marielson, o professor Dirceu Martins Alves tem uma pergunta para fazer. Ele quer saber se o projeto cultural com o Benin se teve frutos, se deu frutos. Sim, deu uma tese, deu vários artigos, né? E provavelmente eu faça uma viagem de novo ao Benin, porque inclusive a Angelique Kidjo, que é a cantora do Benin, ela esteve na Bahia para fazer um disco em homenagem à identidade cultural negra e beninense na Bahia. Foi por isso que eu comecei a pesquisá-la, porque essa conexão já tinha sido feita, né, pelos próprios negros escravizados que voltaram para a África, para o Benin, porque são chamados lá no Benin de agudais, são chamados escravizados retornados. Eles, depois da revolta dos malês, em 1823, ou foram deportados, ou, enfim, presos e depois soltos, e eles voltaram para o Benin. E lá eles formaram uma comunidade chamada de agudais, uma comunidade que levou, inclusive, elementos da religiosidade, né, portuguesa, católica, para lá. E até elementos arquitetônicos, né, que eles aqui estavam acostumados a construir igrejas, casas, eles levaram para lá, para o Benin. Então, ela, quando ela veio para a Bahia, ela trouxe essa imagem que ela teve desde pequena lá no Benin, do Brasil, e da Bahia especificamente. Então, nós temos, gente, conexões que a gente nem imagina que temos entre os povos, né? Por conta mesmo dessas questões coloniais, tal. Mas aí, isso que eu disse, temos que pensar agora essas heranças numa outra perspectiva, uma perspectiva autônoma, independente, decolonial, não é? Ou seja, de forma que a gente possa rasurar o que ficou negativo, né, do passado, e potencializar coisas que estão dando certo para a nossa própria sobrevivência. É isso. Muito obrigado. Romina, tuas palavras. Bueno, yo quiero agradecer, me encantó estar acá. Una alegría enorme, todo ese portugués que lo entendía a medias, pero se entendió muy bien, unos grandes oradores. Y bueno, traer un poco esto que decíamos todos, ¿no? Qué importante eventos como este para encontrarnos en que estamos trayendo esta memoria con estos poetas, con estos músicos, diversidad de palabras, la pluralidad de voces, desde este intentar decolonizar nuestro pensamiento, recuperar nuestra ancestralidad. Había más cosas antes de la creación de los estados nacionales, ya este mundo estaba habitado, ¿no? Volver un poquito a todo eso que pasaba y bueno, como está ocurriendo en este mismo instante entre nosotros, democratizar en la manera que podemos y plantando las semillas que podamos, el conocimiento que tengamos, que siempre va a ser poquito y subjetivo, pero que de esa manera vamos creando la cultura, conversando, escuchándonos. Así que gracias, infinitas gracias por este momento. Muito bem. Agora eu vou me apresentar um pouquinho no final, né? Eu sou professor doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Eu estudo e escrevo sobre a cultura indígena na sua relação com a cultura não índia, brasileira. Ok? E eu vou terminar aqui a minha fala dizendo que o que vimos aqui, né, sobre
o tema da nossa mesa, que é o barroco mestiço, e as formas sociais e políticas, foi um entrelaçamento de falas, propriamente, uma profusão de ideias, uma profusão de múltiplos algos, uma profusão de informações que remetem à natureza do tema desta mesa. E o tema desta mesa alude àquilo que é próprio do barroco mestiço, isto é, contextos autônomos, mas em confluências nos detalhes, no exagero, nas formas sinuosas, na dramaticidade, muitas vezes, e no entrosamento, na expressividade, nos contrastes e nas mesclas que, de forma ou outra, perpassaram pelos textos apresentados aqui. Nós fechamos, então, esta primeira parte da Monquenesa 6. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Um abraço para vocês todos. Abraço. Abraço. Un abrazo grande.
Thank you.